Agora sim, o caso Brás Company. A gente vai esmiuçar essa história. O casal Antônio e Fabrícia segue foragido da justiça. A defesa do casal disse que eles só vão se entregar caso seja suspenso o pedido de prisão. Antônio e Fabrícia são suspeitos de criar um esquema de pirâmide financeira que movimentou 2 bilhões de reais. Várias pessoas foram vítimas. A exemplo do lutador Acelino Popó Freitas, revelou ter investido mais de R$1 milhão na companhia, na Brás Company. E além dele, a nossa entrevistada, a empresária Flora Agra, que inclusive foi a primeira pessoa a denunciar o caso à polícia. Flora, bom dia, bem-vinda à Band News FM. Satisfação revê-la. Bom dia, Cacá. Bom dia, Claudinha. Bom dia aos ouvintes aqui da Band News, que sempre falo para você que sou fã. Verdade. De carteirinha. Quando estou dirigindo, estou sempre ouvindo a Band News. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter atendido. Ô, Flora, a primeira pergunta é essa. Quando é que você percebeu? Quais foram os primeiros sinais que você tá sentindo, que você percebeu e disse assim, ih, rapaz, vai dar galho esse negócio? Em janeiro, eles começaram a atrasar o pagamento, né? Janeiro desse ano. Janeiro de 2023. Mas eles deram sinais de que esse atraso viria? Como eu não acompanhava muito a trajetória deles, assim, quando estavam no Instagram ou redes sociais, era aquela ostentação toda, então eu me abstinha de olhar aquilo, né? E sempre recebia certinho. Em janeiro, acho que dia 1, 2 atrasou. Eles fizeram aquela festa, eu passei rápido lá. Ela em Cabedelo, né? Aquela Celebrais. Eu achei estranho já. Eu digo, eu acho que aqui tem uma cortina de fumaça. Eu já senti uma coisa estranha naquilo tudo. Porque os contratos muito baixos. Então, acho que como se estivesse querendo arrecadar dinheiro. Passei lá uns 15 minutos e saí. E depois, dito e feito, no dia 1, 2 atrasaram, janeiro. E eu estava de férias. E aí, estava com tempo livre para o WhatsApp. E aí, começaram a criar grupos de WhatsApp. De pessoas que também deixaram de receber. Que deixaram de receber. Não só, mas pessoas que eram brokers, estudantes de economia. O que são esses brokers aí que você fala? São os assistentes, os vendedores. Tá, ok. Na verdade, são os vendedores. Os né? promotores. Os Tá. que faziam as pontes entre os investidores investidor e a empresa, né? Uhum. Então, no grupo de WhatsApp, tava assim, uma revolta muito grande. Porque passou um dia, 2, 3, 4, 5 de ninguém receber. E aí, algumas pessoas começaram a receber. Pessoas influentes, pessoas que tinham vez e voz começaram a receber. Formadores de opinião. Isso. E outros, não. E aí eu fui observando aquela movimentação. Eu estava com tempo livre e fiquei lá escutando. E aí muitas dessas notícias que nos davam lá tinham muitos sinais que, se você prestasse atenção, traziam muitas coisas como o histórico do casal, que eles já tinham passado por 4 outras pirâmides, né? E aí começaram a colocar fotos. Então era real aquilo tudo. Então eu fui observando e digo, nossa, tem alguma coisa aqui estranha. Não é só investimento. É algo maior e tem muita gente. E os grupos foram crescendo, não era só mais um, era 2, 3, 4, 5. Cada grupo com pessoas diferentes. Tem pessoas de São Paulo, pessoas da Amazônia, pessoas de fora do país, de Portugal. E eu comecei a perceber que quanto mais o tempo passava, mais anestesiados todos ficavam, só esperando em receber o seu aluguel mensal, que era uma promessa deles. O seu investimento estava lá guardadinho, como se fosse um banco, uma poupança, e você tinha o seu aluguel mensal, né? Os seus juros. E sem uns receber e outros não, eu decidi, vi alguma coisa, eu ventilei, ainda me lembro, ventilou uma pessoa dessas, ainda me lembro, acho que ele tinha colocado um jet ski, um carro em uma casa. E tinha ido através da justiça, de advogado, pedindo bloqueio dos bens do casal. O juiz negou, porque assim, o pedido realmente, você entregou sua casa, seu carro e seu jet ski porque você Ele não vendeu os bens, ele entregou tudo isso. Ele entregou e trocou por contratos. Tá. Então o juiz disse, não, isso aí eu não tenho como bloquear esses bens de volta, porque você fez um acordo, então a gente precisa esmiuçar mais aqui. Negou de cara.
Eu digo, eita, por advogado nesse momento, Não com rola. os atrasos, ainda são poucos dias, vai morrer. Então eu decidi ir ao Procon, né? Que é engraçado que muitas pessoas acham que o Procon é ineficiente. E na verdade foi muito eficiente nesse caso, né? Eu decidi ir ao Procon. Procon do Estado, do município? Eu fui direto ao de Campina Grande, Procon Municipal de porque Campina, tá. a Brascompany em Sim. Campina. Então, eu fui direto no Procon lá, reclamar do atraso do aluguel de janeiro, certo? E aí fui super bem recebida. O promotor Sócrates, né, aproveitou, mandou umas perguntas para a Brascompany, mandou um questionário de perguntas para eles, que se você ler a peça, que foi onde tudo começou, eles nem sequer responderam as perguntas do promotor. Eles deixaram assim, Deixaram o promotor no vácuo. deixaram no vácuo. E eu me lembro que a minha audiência era em uma quinta-feira com alguém da Brascompany, ou advogado, ou um representante, e eles não foram. Mas depositaram o meu mês de janeiro um dia antes. Isso depois de quantos dias de atraso? Já estava, acho que uns 20 dias, Tá. por aí. E você tinha investido quando? Quando eu tinha investido há 3 anos atrás. Ah, tá. Fazia tempo já. Fazia tempo. Então você ficou 3 anos recebendo normal. 3 e- anos recebendo normal. Porém, não sabia que se tratava de uma pirâmide. A minha revolta é essa. Ter participado de uma pirâmide sem saber que é uma Porque você pirâmide. pensava que era um investimento. Que era um investimento como outro. E quando eu vi no grupo pessoas que perderam tudo, a minha revolta foi muito em cima dessas pessoas. Eu digo, isso não pode ficar assim impune. Porque essas pessoas que perderam tudo são os investimentos mais recentes, né? São os que fizeram Não. investimento. Não? De jeito nenhum, Cacá. Tem pessoas que entraram bem no comecinho, mas nunca tiraram os aluguéis. Caramba! Deixavam. A maioria fazia isso. Eu acho que 40%. Deixava para render Deixava mais. pra render. Deixava para render mais. Eu conheço pessoas que perderam 5 milhões e meio. Meu Deus do céu. Pessoas que perderam 3 milhões e meio achando que o seu dinheiro estava bem guardado. Eu conheço outras pessoas também que tiravam seus aluguéis mensais e diziam, não, meu dinheiro está seguro, eu vou usufruir dessa minha renda mensal. E aí viajavam, tinham uma qualidade de vida melhor, de restaurante, de compras. E, na verdade, aquele dinheiro ele foi gastando seu próprio dinheiro. E, se você olha de uma forma macro, criou uma economia artificial, por exemplo, em Campina Grande. Muitas pessoas tiraram seus dinheiros da poupança Para investir na Brascompany. para investir na Brascompany E ia gastando por conta. e ia pensando, gastando por conta. Eu tô com juros Eu tô altos, com juros posso altos. gastar. Isso. E meu dinheiro está guardado. E aí gerou uma economia muito artificial dentro desse período. Se você for analisar a Paraíba de uma forma geral, ela deu uma crescida justamente por essa economia artificial, Cacá. Porque as pessoas gastavam seu próprio dinheiro achando que seu investimento principal, maior, estava lá. Então tem pessoas que perderam tudo porque nunca tiraram seu investimento. Entendi. Eu tenho um colega, por exemplo, ele sempre Elas reinvestiam o dinheiro recebido, né? Eles reinvestiam, reinvestiam. o rendimento. Ele apenas tirava uma parte dos aluguéis porque trocou de carro, tinha um carro melhor. Então pagava a prestação daquele carro melhor. Mas assim, teve que vender carro e tudo, porque perdeu tudo. Nunca tirou. Então, teve várias perdas. Inclusive de pessoas que venderam o único bem que tinha para ter uma renda mensal de 3, 4 mil reais em cima de 50, 60 mil, para poder pagar tratamento de câncer da esposa. Tem vários casos desse, assim. Muito triste. Então, não é o fato de eu ter ficado 3 anos. É o fato de eu ter olhado a vida dessas pessoas ao meu redor. Porque são histórias muito peculiares. Você está Muito. trazendo gente que estava tratando de câncer, gente que investiu tudo e que não tirou. Enfim, são histórias muito peculiares. Muito. Cada um, se você for olhar a história de cada uma dessas pessoas no grupo que foi acontecendo, são histórias muito tristes. E, ao mesmo tempo, sempre tinham retaliações. Tinham engraçadinhos no grupo, ainda tem infiltrados, vocês são muito burros, vocês são muito bestas. Eu disse desde o começo que era uma pirâmide. Só que
No Brasil, a gente sabe que não existe uma coisa chamada, como é que eu posso falar? De educação financeira. Uhum. Assim, eu acho que os colégios, a educação deveria fazer isso de pequenininho, ensinar. Então, as pessoas acreditam muito que o dinheiro estariam seguros em certos meios. E a conversa dos brokers, a conversa do próprio Antônio Neto, criptomoeda, as pessoas achavam que eu estou comprando cripto. Uhum. Mas não era isso. Não era comprando cripto. Você estava emprestando um aluguel para eles. Era aluguel de ativos. A e criptomoeda é um ativo. E ontem, inclusive, se falou que o dinheiro, na verdade, ia parar na conta de Fabrício de Fabrícia e de Antônio, né? Eles foram fazendo um negócio artificial até onde eles puderam manter as aparências, né? Mas o dinheiro estava sendo utilizado para gastos pessoais. Isso. E aí, o que aconteceu? Continuando, Certo. costurando aqui a linha dos acontecimentos, né? Então, eu fui ao Procon, o promotor Sócrates enviou essas perguntas, eles não responderam, não compareceram à audiência, mas enviaram o meu aluguel, certo? E aí isso levantou mais suspeitas ao promotor. Eles não estão comparecendo à audiência, mas pagaram seu aluguel? É como se quisessem calar Calar. você. Uhum. Não só a mim, mas tipo assim, calar a justiça. Uhum. Aí ele fez uma carta em contato, pedindo o contato da Binance. Porque a Binance Exchange, que é onde ficavam, segundo eles, os criptoativos emprestados, que nós emprestávamos a eles para fazer aquele trade, né? No primeiro momento, o Antônio Neto ainda chegou aí para as redes sociais dizer que a culpa era da Binance, que não estava liberando em todos os pagamentos. momentos. Eu acho que ele fez isso de janeiro até a prisão dele, que eu acho que foi no começo de março, ou final de fevereiro, ele falava isso. O pedido de prisão. E caiu só quando esse promotor, o Sócrates, descobriu toda a verdade. E a Binance também se manifestou e disse que não tinha nada a ver com a história. Uhum. Por quê? Porque como a Binance é a maior exchange do mundo, eu acho que eles tinham a certeza de que ela jamais iria entrar em contato com alguém daqui ou se manifestar sobre o assunto. Eles tinham a plena certeza disso. Só que não sabiam eles que entraram em contato com o Procon e o promotor Sócrates. E o promotor começou a se inteirar o que é cripto, entender, porque é outro ponto também, viu? Nem todo mundo sabe do que se trata. O que é cold wallet, o que é cripto, o que é não sei o que. Você tem que querer mesmo aprender e estar dentro para poder pescar e fazer o quebra-cabeça, né? Tem um ouvinte aqui que tá dizendo aqui, o ouvinte Pablo Félix, dizendo, olha, a culpa não foi da cripto. É isso mesmo? A culpa não é da modalidade de criptomoedas, nenhum. né? Não tem nada a ver com cripto. Usam o nome cripto para fazer esse tipo de coisas. Pelo contrário, a cripto ela é uma moeda que funciona. Em muitos lugares do mundo onde você está, você pode até pagar com cripto. Então ela não tem nada a ver com a história. Criptomoeda não é o motivo, não é O motivo é a pirâmide. O motivo é a pirâmide. É o meio. A cripto é o meio, né? Foi o meio usado. É a desculpa. É a desculpa usada pelos golpistas, podemos chamá-los. Tem uns né? que vendem produto de limpeza, tem outros que é alimentação, mas a pirâmide é a mesma. Pirâmide é a mesma. Porque como o cripto é muito, muito novo na palavra, digamos assim, para algumas pessoas ela já existe há algum tempo, mas então as pessoas não foram a fundo para entender. Então ele usava isso, você compra cripto, a gente coloca na exchange, no caso na Binance, e nós vamos alavancar, fazer o trade e tudo aquilo. E na verdade, quando a Binance entrou em contato com a promotoria, o Procon de Campina Grande, o Sócrates, que esse foi onde caiu tudo. Porque a própria Binance disse, nunca bloqueamos. Só usaram essa conta o tempo todo como conta de passagem. O que é conta de passagem? A cripto, no caso, não ficava lá. Entrava, porque eles davam aquela hash, que é aquele código da sua conta, para dizer que está lá. Mas saía. Eles desviavam para muitas outras contas. E fica tudo registrado na blockchain. Então, se você tem a hash e vai ver onde foi, você vê tudo onde... É como uma carta, é como um livro... Como é que a gente chama? Aquele livro que registra tudo. Um livro de atas. Livro de ata, livro de registro. Livro de registro. A blockchain funciona isso em cima da cripto. Ela grava qualquer movimentação. Grava qualquer movimentação. Então, se
Se as pessoas realmente soubessem mexer nisso, saberiam que o seu dinheiro nunca ficou ali. Ele só entrava e saía. Ó, tem uma pergunta que chega aqui de um ouvinte, ele pede para não ser identificado, mas ele pergunta o seguinte: qual era o papel da Brás Company nesse processo todo? Você disse que comprava, que tinha a criptomoeda, e essa criptomoeda ia para Binance e você tinha que fazer a movimentação pela. Qual era o papel da Brás Company na história? Era assim, a Binance, ela funcionava como uma empresa que alugava cripto. Se eu botar, por exemplo, R$1 milhão, era como se eu tivesse comprado. Não vou botar R$1 milhão, não. Eu acho que vamos botar lá uma cripto, que deve estar valendo um Bitcoin, que no caso deles, a moeda deles era um Bitcoin. Tem muitas outras moedas digitais, mas no caso deles era um Bitcoin. Então, o Bitcoin, eu não sei quanto é que tá valendo aqui o dia. Não sei se... Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha. 140 mil, 160. Se você comprava um 139, 140 mil. Pronto. 140 fui mil na reais. lata aí. 140 mil um Bitcoin hoje. Então, eu comprei um Bitcoin. Eu dei para eles fazerem com que esse Bitcoin me gerasse um juros mensal. Eles jogavam entre 6% a 8% mês. Então, se você tem R$1 milhão lá, eles sempre davam uma margem de 7%. Vamos dar um exemplo que fica em cima de R$1 milhão, fica 70 mil mês. Então, o R$1 milhão continua guardadinho, mas você recebe aqueles 70 mil mês. Certo. Então, você pode reaplicar. Então, fica 1 milhão e 70. No outro mês, 1 milhão 147. Vai aumentando. 7% em cima, é sempre Isso. 7% em cima do que está aplicado ali. É exponencial, vai Exponencial. crescendo bastante. Então, eles faziam isso. E eles faziam com esse um Bitcoin, digamos. Vendi um Bitcoin para eles, emprestei, não vendi, emprestei. Então, eles compravam mais, vendiam, se está caindo, eles compram, se está subindo, eles vendem. Eles fazem o trade, que é isso. É o LTA e o LTB. Você ganha na subida e ganha na descida. Certo. Entendeu? Só que, pela lógica, é impossível você ter esse lucro o tempo todo de Assegurado, 6% assegurado. No começo parece que era até 10%. Se eu não me engano, a empresa funcionou quase 5 anos e dizem que no começo era 10%. Então, assim, é humanamente impossível ganhar o tempo todo. Mas ele dizia que ganhava na subida e na descida do Bitcoin. Mas as pessoas foram descobrindo que ele parece que não usava nem 10% do investimento dos clientes. Então, isso significa que aquela vida de ostentação Era custeada por vocês. era custeada por quem investiu lá, entendeu? Avião, viagens, Dubai, tanto Festas. deles como quem estavam ao redor deles. Traders, brokers, você via que muitos cresceram de vida muito rápido. Você foi ao Ministério Público e houve toda essa apuração. Em que momento você decidiu ir à polícia? Não. Então, eu fiquei no Ministério Público. E aí o Ministério Público, o que aconteceu? Quando a Binance entrou em contato com eles, com o promotor Sócrates, e informou que nunca houve bloqueio e que era um esquema e era uma conta de passagem, no mesmo dia ele pediu ao juiz vários bloqueios. Bloqueios de bens, bloqueios de carros, bloqueio de conta, bloqueio das contas da exchange. Pediu vários bloqueios. E bloqueio de passaporte, certo? O juiz aceitou, deferiu alguns. Deferiu o bloqueio do passaporte, deferiu o bloqueio de bens, os bloqueios de carro. Tinha aquela, por enquanto, eles tinham vendido até aquele avião, que eu acho que ainda continua, tá bloqueado aí. Mas não deferiu o bloqueio das exchanges, que no caso era Binance, e eles da Binance jogavam para Bybit, que é um exchange em Dubai. Certo. Era um exchange em Dubai. Tudo que entrava lá, a maioria, eles botavam em Cold Wallet, que é uma carteira fria. Ela tem um formato de um pendrive. E Bybit, que é de Dubai. Então, o juiz, eu não sei se ele não entendeu o que foi, ou porque era fora, ficaria mais complexo. Sim. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, não deferiu, indeferiu isso. Mas, acho que uns 2 dias depois, o casal, ela tentou fugir com 8 malas para Dubai.
E o passaporte, através da solicitação do PROCON daqui, já tinha entrado em contato com a PF e já tinham bloqueado o passaporte dela. Então ela foi barrada no aeroporto. Ela não pôde viajar, mas ainda não tinha o decreto de prisão. No outro dia, após essa tentativa de fuga dela, o Antônio Neto tentou enganar a polícia, disfarçar. Ele foi lá por livre e espontânea vontade e entregou o passaporte dele à polícia. Pra bancar o bonzinho. Para bancar o bonzinho. Aham. E uma semana depois, eles sumiram, provavelmente por terra. E aí estão foragidos. E o mandato de prisão, quando saiu, eles sumiram, entendeu? Bom, se eles fugiram por terra, longe eles não devem estar. Até se fala que a grande probabilidade deles estarem na Argentina, Argentina. ou no Paraguai e Uruguai, né? Porque seria possível ir por terra. No Mercosul. Né? Exato. Como o crime, né, de estelionato acontece muito aqui, Paraíba, Campina Grande, então não são faces ainda muito conhecidas. Eu acho que após essa matéria nacional que saiu, vai ficando cada vez mais conhecida, então é mais fácil das pessoas que não os conhecem identificarem. Então o caso da identificação é muito importante para isso. Quanto mais longe tiver o alcance dessas informações das pessoas mesmo, mais chances do casal serem pegos. Tá. O Ministério Público, a Polícia Federal, pediram bloqueio das contas, dos bens. Depois disso, vocês conseguiram reaver alguma coisa do dinheiro que vocês perderam com a Brás Company, Flora? Não, ainda não, porque está em fase de investigação. Eles fizeram aquela primeira investigação. A PF agora está na segunda etapa, que eles estão investigando pessoas mais próximas, como os brokers, tentando entender tudo o que aconteceu, né? E estão conseguindo achar dinheiro, que isso é o importante. As informações que nós temos é que já acharam mais de 80 milhões, que é justamente a suposição que nós fazemos, é que ele gostaria de ter tido mais tempo, pelo menos mais uns 3 meses, como aquelas pessoas de janeiro para fevereiro ficaram todas esperando eufóricas, receber os aluguéis, ficaram literalmente anestesiadas. Então, não imaginavam que ele não ia pagar. E ele ganhando tempo ali, dizendo que era Binance, porque provavelmente ele iria conseguir pegar todos esses milhões. Porque você precisa vender carro, você precisa vender casa, você precisa vender avião, tem todo esse protocolo de venda que leva tempo. Então, ele precisava de tempo. E ele não teve tempo para isso. As pessoas costumam dizer assim, a justiça é muito lenta, a justiça foi tarde, mas não foi. É tanto que a justiça está achando. Por quê? Porque ele deixou para trás, ele não teve tempo hábil de pegar tudo isso. O que me chama a atenção nessa história é que o casal, a informação que Flora traz, que o casal já tinha participado de outras 4 pirâmides. Eles já tinham tido até uma igreja, Não, sim, a igreja sabia. Eles criaram uma igreja. A igreja eu sabia. Aqui em Alhandra, se não me engano, A igreja eu sabia. Aí depois eles participaram de um outro... acho que não sei se era produtos estéticos ou produtos alimentares. Eles também criaram uma... Né, uma eu não sabia sentido. dessas 4 pirâmides aí. Eu digo, rapaz, o pessoal devia ir pro Egito, né? Pra poder fazer tanta pirâmide. Agora, Flora, diante disso tudo, diante dessa história toda, dá para tirar alguma lição, algum aprendizado dessa experiência terrível? Dá para tirar muitas. Por exemplo, no nosso caso, como a gente confiou em terceiro tipo que administrava as contas da gente e sugeriu Tesouro Direto, muitas outras coisas, uma dessas era a Brás Company. Como confiávamos de olhos fechados, então vamos colocar lá, porque os juros é bacana. Então você tem que realmente averiguar muito. E qualquer coisa que você for olhar hoje, pesquisar aquela pessoa, né? Porque eles usavam... É engraçado isso. Eles usavam Fabrícia Ais e Antônio Ais. Então, se você fosse pesquisar por isso, você não ia achar muita coisa ali. Já era um truque, né? Para desviar a atenção. Mas se você for botar o nome dele a limpo, são vários e vários processos ligados a muitos outros golpes. Então, muita gente
critica. Ah, vocês são muito burros. O Google tá aí para você pesquisar. Mas até um nome fictício, você não acha simples assim. Então, tem muitas lições. E a maior delas todas é como pessoas simples, necessitadas, precisando de uma ajuda, recorrem, ficam alvos fáceis na mão de criminosos. E ele era muito enfático, né? A gente via que nas lives, os vídeos que ele gravava, ele era muito incisivo. Muito incisivo. Ele queria transparecer uma sensação de segurança, né, para os investidores. Lucas Veloso esteve aqui e descreveu a personalidade do cara. Lucas descreveu a personalidade do cara. Um cara que olha no seu olho de forma agressiva, justamente para intimidar, para que as pessoas não o questionassem, né? O Lucas aqui traçou perfeitamente o perfil do cara. Tem uma série de pessoas aqui acompanhando a gente no YouTube, dando parabéns à Flora pela coragem. Sim. Né? Mário Sérgio, do Autoplay, também tá mandando um abraço para ela. Abraço, Mário. Pablo Félix também, enfim, dizendo que Deus abençoe todas as vítimas. Enéas Lins também parabenizando. Enfim, tem uma série de pessoas. Queria agradecer a todo mundo pela audiência. Evan Sobar tá dando os parabéns também para a Flora pela coragem, tá assistindo a gente aqui no YouTube. A minha pergunta, Flora, é se você tem esperança de reaver o dinheiro que você investiu. E não sei se, enfim, seria uma indiscrição, mas quanto você perdeu? É possível falar sobre isso? Eu coloquei 230 mil. Eu acho que, como eu já recorri à justiça, né, eu fui uma das primeiras, a gente espera assim, sei que não será rápido, como eu sempre falo nos grupos, não será rápido como as pessoas acham, porque se tem 700 milhões, 800 milhões de mais de 10 mil clientes, então imagina, até agora a polícia achou 80 milhões, né? Então eu sei que não será rápido, mas eu acredito sim que possa haver justiça para aqueles que procuraram advogados e recorreram mais cedo, né? Porque dessas vítimas, ou das pessoas que investiram, muitas não vão nem entrar na justiça. Porque tem muito dinheiro não declarado, dinheiro assim... De fonte... Isso, é tanto obscura. É tanto que... É aquela história, se for pra justiça, quem vai preso é quem denuncia, né? É engraçado porque nos grupos foi onde captamos tudo. Tudo, né? No começo a PF mandou um questionário perguntando os números do contrato, valores investidos, depois o Ministério Público, e aí a galera sempre colocava assim, quem responder aí a PF e não tiver declarado imposto de renda, vai ser investigado. Sim. Que teve até um que reclamou, se eu não me engano, um pastor, foi uma igreja, vocês lembram? Disse que ele tinha colocado 1 milhão na Brás Company, e aí a polícia caiu em cima. Mostra a origem desse 1 milhão. Tá vendo? Entendeu? Então são muitos viés assim que vai prejudicar de várias formas. Mas aquelas pessoas que têm o dinheiro declarado, que procuram a justiça, eu acho que podem sim se dar bem, né? Bora. Tem que ter uma última? Depois da divulgação desse caso, você já recebeu muito feedback nas redes sociais, muito. As pessoas lhe procurando para falar sobre esse caso? Vocês têm ideia de onde... Eu tô falando aqui que há uma probabilidade de Antônio Neto e Fabrício estarem na Argentina, Paraguai ou Uruguai, mas vocês têm alguma ideia? Vocês receberam alguma informação? A gente sobre sempre o paradeiro? recebe alguma informação. Informações que a gente não sabe se são verdadeiras ou falsas, mas que eles estavam no interior de São Paulo, né? Não teria nem saído do Brasil. Interior de São Paulo, né? Porque como ninguém os conhece lá, e eu creio também que assim, com 2 crianças não deve ser fácil, porque eles saíram com os filhos, né? Os filhos são pequenos, então não deve ser tão simples como a gente pensa, né? Outros disseram que foi para Dubai. Mas sem passaporte seria difícil. Não, mas né? aí tem informações também que ele tentou comprar um passaporte falso por 30 milhões, né? Só que Dubai hoje, ela tem muitos brasileiros que sabem da história lá em Dubai, porque mora um dubaiano que era da D9, que também fez um golpe e saiu, parece que com 200 milhões, e o casal tinha participado dessa D9, tem ligações, aí dizem que era um dos motivos de ir sempre para Dubai, já para montar quando fugissem e ficar por lá. Então, assim, tem muitas histórias, mas
não sei até onde vai esse paradeiro deles. Até mesmo porque o advogado deu aquela entrevista pedindo para ser revogada as prisões dele para eles poderem aparecer. Mas isso aí é sempre conversa de advogado, que provavelmente já foram pagos, né? Sim, Então, com certeza. Filantropia não rolaria, não. Não rolaria, É, não. Nesse caso, não. Então, nesses casos aí, eu acho que não vai rolar. E pelo que ele saiu deixando para trás de dinheiro, não sei se fugiu também com tanto dinheiro. Flora, a gente deseja sorte para você e para todas essas vítimas da Brás Company, né? Principalmente essas que perderam milhões aí e o que estavam usando o dinheiro para fazer tratamento de câncer, como você relatou aqui, tantos outros casos, tantas outras histórias. Tinha se a gente muitas for... pessoas, por exemplo, que estavam juntando dinheiro para montar o seu consultório de odontologia, advogados se formando. E gente que viu o sonho simplesmente desmoronar, né? Como a onda bate um castelinho de areia, ele desmorona. A gente espera que vocês consigam recuperar isso. Flora, obrigado pela entrevista, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui na Rádio Band News. Boa sorte para vocês. Eu quem agradeço, obrigada Cacá, obrigada Claudinha e aos ouvintes aí, né? Espero que eu tenha contribuído. E parabéns pela coragem, porque se não fosse a denúncia, isso poderia ter ficado ainda pior. Né? Muitas pessoas até perguntam, você não teve medo? Não, porque eu acho que eu sou a voz daqueles que ficaram anestesiados. Você chegou a ser ameaçada em algum momento? Chega uma mensagem ou outra, né? Tá falando demais, cuidado. Mas. Chegam aqui agora dizendo que é muito mimimi, enfim. Acontece, normal, tem sempre Não um... tem muito. Ah, porque vocês investiram errado, vocês não sei o quê. Enfim, tem todo tipo de comentário. Verdade. Obrigado, Flora.